Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Territórios Sociais, o podcast do Terceiro Setor. Eu sou Robson Santo e hoje eu tenho a presença iluminada da minha amiga Patrícia Bragança, ela que já passou por grandes organizações sociais e é uma conhecedora profunda do tema. Obrigado, Patrícia, seja muito bem-vinda. Prazer, Robson, estar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. E hoje vamos conversar com o Léo Martins e com a Flávia Carvalho. O Léo é fundador do Instituto Grito e a Flávia é uma conselheira e voluntária. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço poder estar aqui para compartilhar um pouquinho da história do Léo com vocês. Muito bom. Também agradeço, muito feliz de estar aqui. Obrigado aí pelo convite. E vamos, contar um pouquinho da história aqui. Muito bom. E você que se interessa pelo tema da filantropia e do terceiro setor, eu quero te convidar para fazer parte desse movimento de transformação. É só se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e, claro, fazer seus comentários. É muito importante entender a sua opinião, as suas colaborações. E eu quero começar com uma curiosidade. Eu sei, imagino que muita gente já fez essa pergunta, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais no tema. Por que o nome, o Grito? E esse nome, né? Que grito é esse? É um clamor? É um pedido de socorro? É um alerta? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito bom. Realmente, né? Muita gente pergunta, Léo, por que o grito e tal? E o grito, eu queria um nome que fosse muito forte, assim, que tivesse uma representatividade, né? Que tivesse uma representatividade. E eu fiquei pensando muito que nome colocar, e aí eu lembrei, assim, um pouco da minha história, por onde eu passei. E sempre que tinha alguma coisa que estava ruim, sempre que tinha alguma coisa assim que não estava do jeito que a gente queria, a gente falava assim, vamos dar o grito, né? Vamos lá, vamos dar o grito. E aí eu lembrei muito disso, assim, desse momento, assim, de, poxa, não tá ruim, a gente precisa dar o grito, a gente precisa. E por coincidência, eu li um artigo que chamava Grit, e falava assim, nós não podemos nos calar e optar pela cegueira da conveniência, mas nós precisamos gritar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fui juntando e passou uns 2, 3 dias assim, eu li Martin Luther King, que fala assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Aí eu falei assim, é isso, né? Fechou. Isso vai ser uma resposta a tudo isso, né? E aí eu fui e falei, é isso, vai chamar Instituto o grito de eu posso, o grito de é possível, o grito, né, de que nós somos capazes de fazer. E uma coisa que eu ficava muito assim, a gente grita quando tá triste, tudo, mas, poxa, todo mundo grita quando ganha um carro também. Todo mundo grita, né, quando as coisas boas acontecem. Então, existem os dois lados da história. E aí o grito nasceu e com esse nome muito por isso, assim, também, para contar esse outro lado da história, sabe? De que é possível, de que dá para fazer. E muito essa resposta, assim, tem gente boa também, né? Tem várias Flávias por aí, né? E tantas outras pessoas fazendo bem. E a gente precisa juntar tudo isso, juntar todas essas histórias. E aí ficou Instituto Grito, assim, que é um nome potente, um nome forte. E que, ao passar dos anos, aí a gente vem, né? Fazendo com que a nossa voz aí ecoe por vários lugares. Que legal. Bacana, muito bom. E eu, quando comecei a pensar sobre essas perguntas, né, me lembrei imediatamente de um quadro expressionista que se chamou O Grito, né, do Mante. E esse quadro, ele transmite muita angústia, né? É muita angústia, solidão. E você me falou, né, nos bastidores aqui, que você teve um momento em que, na sua trajetória, você teve um problema de depressão, com todos os problemas que você estava enfrentando. Esse grito serviu a isso também? A tirar esse peso essa carga da sua vida? Sim. Eu cresci num contexto familiar, né, de violência doméstica, cresci numa ocupação e sofri bastante, assim, com toda essa questão do preconceito, né, e de onde eu vim também, um jovem favelado, de periferia. E com todo esse contexto, separação dos meus pais também, então tudo isso foi gerando vários traumas, assim, e angústias. E aí,
comecei a trabalhar muito cedo também. Com 13 anos de idade eu ingressei na construção civil e com mais ou menos uns 16 anos de idade saí para trabalhar. Quando eu voltei, minha mãe tinha me falado que meu pai tinha ido embora. E eu falei, poxa, como meu pai foi embora e não me deu tchau, né? E aquilo para mim foi assim um gatilho bem sério. E aí, a partir daquele dia, eu desenvolvi uma depressão profunda, onde meu estômago travou, parei de comer, parei de beber, qualquer coisa meu estômago rejeitava. E aí eu achei que eu ia morrer. Não via nenhuma saída, não via a possibilidade de conseguir um emprego, né? Onde eu ia, e eu falava de onde eu era, as pessoas riam, me chamavam de pé vermelho, falava Ribeirão das Trevas, e tudo aquilo foi me deixando assim. E aí eu fui guardando tudo isso. E aí tem uma frase que a gente fala muito lá no Grito, né? Que é assim, para onde que vai o que você não fala? Então tudo isso vira depressão, angústia, ansiedade. Tudo isso foi juntando aqui dentro. E talvez por algum momento da minha vida eu passei por esse quadro, né? Por esse lugar assim. Mas um certo dia eu estava tomando banho e eu falo que foi, né? Quando Deus me abençoou assim, que eu falei, poxa, não quero ser fruto do que me aconteceu, eu quero ser aquilo que eu quero, né? Quero ser o que eu quero, né? E aí eu falei, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa diferente. A partir de amanhã eu vou viver uma nova vida, vou jogar esses antidepressivos fora. Você chegou a tomar medicação? Cheguei a tomar. Falei assim, vou fazer a barba, vou cortar o cabelo, vou arrumar uma roupa legal, fazer um currículo, vou mudar minha vida. E aí eu acho que nesse dia foi quando eu gritei assim, falei, não dá mais, né? Foi quando eu coloquei esse grito, eu coloquei toda essa angústia, tudo isso para fora e comecei a viver um novo grito. Esse grito de eu posso, né? Que eu falei que eu trouxe de esperança, aqui, né? esse grito de esperança, de que eu sou capaz, eu posso. E aí eu passei por esse lugar, mas foi uma fase assim que, né? Graças a Deus eu superei e hoje a gente vem trabalhando para colaborar para que outros jovens, outras pessoas também possam superar essa fase da vida, sabe? E que elas possam ser protagonistas, assim. A gente trabalha muito para a autonomia individual e familiar de todas as pessoas, né? Que está à nossa volta, por onde a gente passa. E então é muito disso, assim, sabe? Também esse lugar do grito, assim. Eu acho que alguns anos depois, eu fui descobrir essa ligação, né? Desse nome, que eu queria um nome forte, e o grito. E aí, alguns anos depois, eu entendi por que isso me chamou tanta atenção também. Estava ligado, na verdade, à minha essência. Lá atrás, quando eu virei a chave, quando eu entendi. E aí começou a fazer muito sentido, assim. Eu falei, é isso, é o grito, e a gente precisa trabalhar para dar voz, né, para as pessoas, esse lugar de fala, esse protagonismo. Legal, essa história é impactante mesmo, inspiradora mesmo. Verdade. Léo, nós conversávamos, né, um pouquinho antes de começar aqui. Queria que você falasse um pouco desse começo do seu trabalho com as crianças lá na comunidade, porque hoje o grito está ecoando, né, para o Brasil todo. Você está, né, fazendo um belo trabalho, mas houve um começo, né, que não foi tão simples, mas foi ousado. Queria que você falasse um pouquinho de como foi esse começo. Beleza. Então, nesse momento que eu superei a depressão, né, eu comecei a olhar muito para os meus amigos, assim. Então, eu via amigo meu que cresceu comigo sendo preso, outros morrendo, e aí, às vezes, eu olhava para as crianças e eu falava assim, poxa, essa criança vai passar a mesma coisa que eu estou passando agora quando ela fizer 15, 16 anos. Vai viver a sua história, né? Vai viver a minha história. E essa história, ela se repete, né? Ela vai se repetir. No bairro, né? E aí eu falei assim, mas eu sei que é ruim pra caramba. Eu sei que é muito ruim viver o que eu vivi, que eu tô vivendo. Eu não quero isso para as outras pessoas. E aí eu falei assim, mas alguém precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode viver pensando só nos nossos sonhos, né? Nos nossos objetivos. Eu acho que a gente precisa sonhar junto. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu falei assim, é isso. E eu tinha um histórico da minha mãe, que mesmo com toda a questão que a gente viveu, minha mãe sempre fez um trabalho social também,
de pesar as crianças, farinha enriquecida, sabe? Mortalidade infantil. Eu lembro que eu ia ajudar minha mãe a pesar as crianças, então eu acabei tendo isso, essa inspiração. E aí eu falei assim, eu vou dedicar minha vida para isso. Eu vou, de alguma maneira, contribuir para quebrar esse ciclo. Eu não posso simplesmente ignorar tudo que eu vivi, tudo que eu passei, olhar para as crianças, olhar para a minha comunidade e achar isso normal. Não posso, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, o que eu posso fazer? E aí eu não tinha dinheiro também para fazer nada, né? Normal, né? No líder social, no início. Aí eu falei assim, mas eu sempre fui feliz também. Apesar de sempre fui uma criança que brinquei e tudo. Eu falei assim, tá, mas como que eu era feliz? Aí eu comecei a fazer esse resgate desse lado da minha infância. Eu falei, eu sempre brinquei de bola, dança da cadeira, essas coisas. E aí, nessa época, eu estava fazendo parte de uma igreja e o pastor ele falou comigo assim, faz um trabalho missionário e tal. Aí eu juntei tudo e falei assim, eu vou fazer isso. Aí eu criei uma rua de lazer, que a gente chamava de trabalho de impacto. E eu falei assim, pelo menos um dia de alegria eu vou oferecer para as crianças, independente da situação que elas estão vivendo. E aí a gente começou uma rua de lazer, que era dança da cadeira, pular corda, corrida de saco, cabo de guerra, rouba-bandeira. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, aí recebemos convite para ir para outras comunidades também. Aí de repente a gente estava lá no Piauí já fazendo trabalho lá, depois a gente fez Complexo do Alemão também, com esse trabalho. E aí foi crescendo, aí depois veio um segundo inconformismo, assim, né? Que eu falei assim, eu preciso fazer um trabalho, aprofundar o nível de mudar a perspectiva de vida das pessoas. Eu preciso fazer com que essas pessoas voltem a sonhar, né? Aquilo que aconteceu comigo. E aí eu falei assim, a gente precisa criar um trabalho que seja mais perene, assim, que tenha uma continuidade. E aí falei assim, eu já tinha participado de um projeto social também, que foi onde eu fiz o meu primeiro curso de qualificação profissional. Eu falei assim, é aquilo lá que eu preciso fazer. E aí dei um Google assim para descobrir algumas coisas, descobri, e aí eu liguei para os meus amigos que me ajudavam com a rua de lazer, e falei com eles assim, vem todo mundo aqui hoje à noite, 8 horas, reunião e tal. Aí eles chegaram lá, eu já tinha dado um Google, já falei, você vai ser o vice-presidente, você vai ser o tesoureiro, você vai ser do marketing. Todo mundo já tem. E eles olhando para mim com o olho assim, tipo já assim... Já estava tudo... O que você tá falando, Léo? Administração toda pronta. Aí eu falei assim, vamos abrir uma ONG, um projeto. E aí esse projeto vai dar curso para as pessoas e tal. Aí, tá, Léo, mas como? Eu falei, não, a gente vai entender como que faz. Aí chamei um amigo meu que sabia inglês para dar aula de inglês, chamei um outro para dar aula de violão, chamei uma outra para dar aula de alfabetização de adultos, chamei minha mãe para dar curso de tricô, crochê. E aí a gente abriu o projeto. Aí depois a gente foi descobrir que para dar aula de violão precisava do violão. Para dar aula de informática precisava do computador. Para dar aula de tricô precisava das linhas. A gente não tinha nada. Aí eu falei, gente... Só vontade. Muita vontade. E aí a gente começou, e eu mesmo pegava do meu dinheiro, comprava algumas coisas, os meninos também, né, que fundaram o Grito junto comigo. E aí a gente começou com as oficinas, começou com o trabalho, isso em 6 de janeiro de 2016, que foi quando o Grito nasceu. E aí a gente, de lá para cá, começou essa trajetória mesmo do projeto, sabe? Das oficinas, do atendimento às crianças. E aí a gente foi descobrindo outras possibilidades e como que a gente poderia trabalhar esse lugar, assim, sabe? De dar voz mesmo para as pessoas, esse protagonismo. E aí de lá para cá a gente vem trabalhando muito nessa linha, assim. Sim. E vocês cresceram e buscaram aí parceiros, né? Uhum. Gerando Falcões hoje é um parceiro do Grito. Eu queria que você falasse disso um pouco, né? Desse momento agora que vocês estão vivenciando, né? De maneira mais exponencial, escalável, ousados ainda mais, dessa importância, né? Desse trabalho em rede. Como que é isso hoje para vocês? Tá, joia. Então, nesse lugar que eu falei, né, a gente criou as oficinas e tudo, era uma lojinha de 12 metros quadrados. Uma lojinha muito pequena, então na parede eu coloquei uma lousa para ter aula de inglês,
Na outra eu coloquei 5 computadores de tubo, atrás uma mesinha para ser a secretaria. E aí todo dia a gente desmontava e montava para ter os cursos. E assim a gente ficou por 2016, 2017 e 2018. E aí quando veio 2018, empreendedor, né? Empreendedor social, eu falei assim, gente, o número de crianças só aumenta e a gente precisa aumentar o espaço. O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, mas a gente é um projeto social, a gente não pode ter lucro, né? Não pode ter dinheiro. Como que eu vou fazer para crescer? Aí eu falei assim, eu não posso, mas os empreendedores da comunidade podem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar, vou aprender, vou ajudar esses empreendedores a se desenvolverem para a empresa deles crescerem e depois eles me ajudarem com o projeto. Coisa, né? Aí montei, eu trabalhava, pegava alguns bicos de garçom. Tô contando essa história que foi como eu conhecia Gerando Falcões. Aí eu pegava uns bicos de garçom e eu via que o pessoal chamava de coffee break, assim. Aí eu falei, pô, esse nome é chique, coffee break. Aí eu falei assim, vou fazer um coffee break aqui pra comunidade. Aí dei esse nome, chamei os meninos, a gente juntou. Aí a gente fez um café pros empreendedores. E eu sempre busco muito referência, sabe? Eu acho que a gente não precisa reinventar a roda. Eu acho que às vezes a gente só precisa trocar o pneu ali, se é, né, off-road e tal. Uhum. E aí eu comecei a procurar alguém que tinha feito isso, assim, também. Que já tinha tido essa ideia, assim. Aí foi quando eu achei o Edu. Achei o Edu na internet com o primeiro jantar da Gerando Falcões. Aí eu peguei, assisti o vídeo dele, peguei um computador emprestado, uma televisão emprestada, liguei para os meninos de novo, coloquei a televisão lá e mostrei para os meninos, falei assim, aqui nós vamos fazer assim. Aí os meninos olharam para mim e começou a rir. Todo mundo começou a rir, eu fiquei assim, por que vocês estão rindo? Nós vamos fazer. Ousadia. Aí eles olharam assim e falaram assim, ô Léo, olha aí, mano, olha as taças, olha os pratos, é mó chique, como é que nós vamos fazer isso aí? Eu falei assim, não tem problema, mas a gente tem que querer fazer assim. Então, se a gente quiser, nós vamos dar o nosso melhor. E aí a gente pegou e fez o coffee break lá para os empreendedores. E depois disso, eu comecei a seguir o Edu. E aí o Edu lançou, ele tinha conversado com o Lema, né? E aí o Lema falou com ele que ele precisava encontrar outros Edus pelo Brasil. Ele falou assim, você precisa escalar. Aí o Edu foi e lançou o edital para escolher 5 líderes sociais no Brasil que pudesse começar a rede Gerando Falcões, né? Já tinha o Jorge e o Cezinha, e aí eles queriam começar a rede mesmo. Então fizeram um processo seletivo de 6 meses para escolher 5 líderes sociais no Brasil. Eu participei desse processo seletivo, e aí no final de 2018, em dezembro de 2018, saiu o resultado. Eu fui para São Paulo, 11 líderes que foram os finalistas assim. Eu fui para São Paulo, passei por um processo lá de 8 dias, de imersão, e aí no final eu fui um dos 5 selecionados representando Minas. Que legal. E aí a partir de lá a gente recebeu um investimento semente, né, que foi o setup assim, e aí a gente conseguiu ampliar as oficinas, a gente conseguiu fazer a reforma do espaço, a gente conseguiu atender, dobrar o número de crianças de atendidos também. E aí foi nesse momento que quando a Gerando Falcões fez esse evento também aqui em BH para apresentar o grito para os empresários, para realmente a gente começar a fazer esse trabalho em conjunto como rede. E aí foi quando eu conheci a Flávia também nesse evento. E aí depois disso a gente criou o conselho, né, Flávia? A gente criou o conselho consultivo mais de um ano depois. Nós andamos ainda uma boa caminhada sozinhos até montar realmente o conselho. Foi. E aí a gente ampliou, criou o projeto, né, nesse sentido assim de ter outras oficinas. Começamos a atender na escola, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação de Contagem, porque lá em Ribeirão a gente ainda não tinha uma escola, uma estrutura para poder atender as crianças. E aí a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação de Contagem, começamos um polo esportivo cultural atendendo 200 crianças lá na escola aos sábados. E durante a semana a gente começou com cursos de qualificação profissional lá na sede do Grito mesmo. Então a gente começou a trabalhar com a qualificação profissional, né? Que hoje a gente já formou mais de 3.000 pessoas. O ano passado nós formamos mais de 1.500 pessoas em qualificação profissional de maneira híbrida. Então hoje o Grito ele tem tanto curso presencial como EAD.
E também hoje a gente tem o outro eixo, que é a cultura e o esporte, onde nós atendemos 400 crianças, 200 no sábado, nesse polo esportivo cultural, e 200 crianças a gente atende numa casa lá na comunidade, chama Casa Sonhar Patrimar, uma parceria que a gente tem com a construtora, né, o Grupo Patrimar, onde essas 200 crianças elas ficam no contraturno escolar. Então, elas têm acesso à cultura, a esporte, à educação, tudo isso dentro da casa. Então, a gente tem os educadores, tem toda uma equipe multidisciplinar, psicóloga, pedagoga, que faz todo o acompanhamento com essas crianças, que foi uma parceria, uma ponte que a Flávia fez para a gente também. E hoje o Grito trabalha com 4 eixos principais, né? Que é esse da cultura do esporte, a qualificação profissional, o socioemocional, que é um eixo transversal. A gente entende que a gente tem que trabalhar a formação técnica e também humana. E o 4º eixo é como a gente trabalha a sustentabilidade de estudo, que é os nossos negócios sociais. E aí da rede, assim, da Gerando Falcões, hoje nós somos uma rede de ONGs, né? Essa rede dos 5 foi só crescendo, multiplicando. E aí, em 2020, veio a pandemia, né? Todo mundo sabe aquele momento da pandemia. E aí a Gerando Falcões passou para 20 líderes, 30, 100, 500, 1000. E aí a Gerando Falcões me convidou para assumir o primeiro polo da Falcons fora de São Paulo, porque a Gerando Falcões tem uma universidade também, que é a Falcons University, que é uma universidade para liderança social. A gente ensina captação de recurso, natureza jurídica, comunicação e marketing. E aí tinha muito líder no Brasil para ir para São Paulo. Então eles me convidaram para rodar esse piloto, que era ser um polo da Falcons aqui em Minas, e aí receber Bahia, Goiás e descentralizar. E aí eu assumi esse desafio em 2021, de ser primeiro polo fora de São Paulo. Em 2022, a Gerando Falcões já estava com mais de 1000 líderes sociais dentro da rede. E aí a gente viu a necessidade de regionalizar, né? Era difícil já conversar e comunicar com todo mundo. E aí eu recebi o segundo convite da Gerando Falcões, né? Que era rodar o piloto da primeira regional do Brasil. Aí eu assumi como gerente regional, Minas Gerais e Espírito Santo. E aí, em 2022, quando foi em 2023, eu recebi o convite da Gerando Falcões para assumir um outro desafio, que é de ser gerente nacional. Uau. Então, hoje nós temos presença em mais de 5.000 favelas no Brasil e, além do Grito, eu gerencio também mais de 2.000 favelas, 2.000 organizações sociais no Brasil. Sou o gerente nacional e a gente tem 8 regionais pelo Brasil, com todo esse trabalho em rede. Então, o Grito foi crescendo junto com todo esse crescimento da rede. E aí, assim, hoje a gente vem fazendo todo esse trabalho, sabe? Todo esse trabalho de fortalecer o terceiro setor, fortalecer as organizações sociais, trabalhar o desenvolvimento das lideranças. Então, hoje, a rede Gerando Falcões é um ecossistema de transformação social. Fantástico. É muito legal isso. Fantástico. E eu tenho ouvido você falar o tempo todo. A Flávia é uma parceira de toda hora, né? Sim. E na sua fala, você coloca como que o Grito se desenvolveu e tem estratégias de empresa, né? Tem gestão, tem tudo. Eu queria ouvir da Flávia, assim, como é que você chegou ao terceiro setor. Você já nos falou que tinha já uma história com filantropia, voluntariado. Sim. E como que você chega ao terceiro setor, encontra o Grito e faz essa parceria aí que está dando tão certo? Então, eu sou do comércio, mas eu sempre tive o voluntariado dentro da minha natureza. E eu trabalhei em outras instituições de maneira espontânea, voluntária, e sempre me fez muito bem. E a gente tem um amigo em comum, que é um conselheiro lá do Instituto, e ele me convidou, era uma palestra fechada só para as pessoas que faziam parte do IPO, capítulo Minas Gerais, aonde o Edu Lira estaria dando a palestra e ia ter uma participação especial do Léo. Eu conheci o Edu só da televisão, não sabia nada mais profundo do trabalho do Gerando Falcões,
E quando o Léo saiu assistir a palestra, fui com meu marido assistir a palestra. Quando o Léo saiu do palco, eu falei, eu quero conhecer esse menino. Tem jeito de eu falar com ele ainda hoje? E terminou a palestra, eu fui procurar o Léo. Falei, nossa, Léo, vou me apresentar, eu sou amiga do Marco Antônio, e ele me fez esse convite, eu não participo do IPO, nem eu, nem meu marido, mas eu estou muito interessada em ir lá conhecer pessoalmente esse projeto. E marcamos, assim, uma semana depois, eu fui fazer uma visita a Ribeirão das Neves e fiquei encantada com a capacidade da gestão do Léo. O quanto ele é organizado, o quanto ele consegue abraçar a comunidade como um todo, porque ele não pega isolado, ele pega as famílias. Então, eu ia no sábado e assistia os pais chegando com as crianças, outras crianças chegando de van, e todos apaixonados com o tio Léo. E eu falava, meu Deus, é aquele inconformismo do Léo. E essas crianças vão ter um sábado de muita alegria, um sábado que eles vão ter um lanche digno, que eles vão ter respeito, que eles vão ter uma pessoa coordenando, um olhar especial, e durante a semana. E isso a gente foi acompanhando, eu fui acompanhando de perto, e começamos com campanhas, primeiro campanhas para calçar as crianças para irem para a escola, porque muitas delas chegavam descalças, depois campanhas para material escolar, e isso com a minha rede de contatos, mas lógico que isso não nasceu forçado, isso é porque já era meu. E muitas pessoas prontamente me deram a mão e, Flávia, vamos, então eu quero te levar para conhecer. Vamos no sábado? Uma pessoa foi, duas, e depois a gente foi crescendo o número de pessoas a visitar. E todo mundo que saía de lá falava, Flávia, eu quero ser voluntária. Falei, pronto, então vamos criar o primeiro grupo, o grupo das voluntárias. Esse grupo está com a gente até hoje, deve ter uns 6 anos. Então, todas as nossas ações, quando precisam expandir, a gente trabalha em rede. Eu já coloco no nosso grupo, e esse grupo ajuda a divulgar, a captar, a organizar. Na verdade, a gente apaga muitos incêndios, mas hoje a gente tem um propósito que precisa muito que a gente compareça. Não pode ser uma coisa tão esporádica. A gente precisa de acompanhar. Daí nasceu o conselho. O conselho do grito, para mim, não chegou de forma natural. Esse Marco Antônio, meu vizinho, me falou, Flávia, eu tenho um convite para você, mas não é um convite. Eu estou te passando a minha cadeira no Conselho do Grito. Eu tenho certeza... Uma convocação, né? Uma convocação. Foi uma intimação. Ele não me perguntou, você quer? Não. Eu tenho certeza que você vai poder atuar lá melhor do que eu. E eu, lógico, que não pensei que desse conta de nada. Eu achei que, assim, falei, Marco Antônio, não, eu já trabalho, eu já tenho a minha vida. Mas quando você entra, não tem jeito de não se apaixonar e de não se envolver. O nosso primeiro jantar, que é hoje a maior fonte de captação para a manutenção de todos esses braços da rede, o Léo me apresentou numa reunião de conselho e falou assim, nós vamos fazer o jantar esse ano, Flávia. E nós precisamos de captar R$1 milhão nesse jantar. Eu quase caí da cadeira. Eu saí de lá, eu passei 2 noites sem dormir, travei as costas, tive que ir para uma posição. Eu falei, Guilherme, falei com meu marido, eu acho que o Léo está depositando em mim uma capacidade que eu não tenho. Eu vou tentar ajudar, mas esse número não me pertence. Eu não conheço trabalhar nessa escala. Eu conheço trabalhar, ajudar ali numa captação, numa campanha, o que precisar de ser feito com mãos à obra, mas essa obra eu acho que não está ao meu alcance. E ele não arredou nem um minuto o pé de que a captação teria que ser 1 milhão. E nós conseguimos, no primeiro jantar, 1.500.000 de captação e de patrocínio. Isso não foi fácil, mas eu te falo que cada vez que eu vejo o desenrolar do projeto, o impacto nas famílias, de uma maneira muito além do que os olhos da gente percebem, porque
a gente vê felicidade, a gente vê dignidade e a gente vê projeção de futuro. Então, eu acredito em trabalhos sociais que não sejam assistencialistas. E foi isso que me encantou no Instituto. Ele capacita, ele educa e ele apoia as pessoas. Ele não entrega nada de mão beijada. Então, você vai querer fazer o curso, você tem que ter presença, você tem que dar o seu feedback, porque senão você não continua. Nem na Casa Patrimar, nem nos cursos de qualificação. Então, hoje ele tem a Fundação Dom Cabral, o Léo tem suportes de organização muito intensos, mas na verdade, quem dirige o Grito é a alma dele. Então, quando eu percebi que eu conseguiria fazer alguma diferença sendo ponte, porque eu não consegui captar esse valor, todas as pessoas envolvidas no projeto trabalharam. E realmente isso fez a diferença de 2 anos para cá, né? Realmente a escalada do Grito é outra. E trabalha-se com um pouco mais de tranquilidade, porque eu sempre tive o trabalho social assim. Se faltar uma roupa nova no armário, não faz falta. Se faltar um adorno novo na sua casa, não faz falta. Mas para uma pessoa que já não tem quase nada e conta com aquele apoio emocional, uma vez sem aula, uma vez sem o curso, faltou muito. Então, não é o ter, é o ser. Essa entrega de acolher foi o que me encantou no projeto e que me mantém de braços dados. E eu sou realmente muito feliz de poder ter o Léo como inspiração, porque perto dele a gente é isso aqui. Mas tô na cola. Vou ficar junto. Uma parceria e tanto, né? Vou ficar junto. Muito legal. Vocês são de contextos muito distintos, né? Você de um contexto social diferente da Flávia, mas compartilham o mesmo sentimento, né? Que é de desenvolver as pessoas, de apoiar esse crescimento, né? Como a Flávia falou, esse não assistencialismo, que a gente sempre fala muito sobre isso, né? O terceiro setor precisa ser autossustentável, ele precisa ter gestão, as pessoas, ele precisa ampliar a sua área de atuação. Então, se hoje você está atendendo 10 crianças, amanhã tem que ser 20, e essas 20 tem que ajudar a desenvolver as outras 30, para que a gente consiga fazer o crescimento do país, né? A gente está falando de Gerando Falcões, que é talvez o melhor e maior exemplo hoje no Brasil. E tem um projeto da Gerando Falcões que me chamou muita atenção, que é o Favela 3D. Queria ouvir um pouquinho como que é isso, assim, qual que é essa ideia do Gerando Falcões e como que o Grito está atuando aqui nessa nossa região. Legal. Sou apaixonado com Favela 3D, assim, eu acho que é uma tecnologia, assim, social fantástica, assim, que os resultados, né, vêm demonstrando e provando que realmente é eficaz, assim. O Favela 3D, né, muita gente pergunta, né, 3D, né, é digna, digital e desenvolvida. A Gerando Falcões tem como missão mandar a pobreza da favela para o museu. Essa é a nossa missão como rede, né, vários líderes sociais trabalhando com esse propósito. E durante algum tempo a gente veio estudando mesmo, entendendo o que é a pobreza, né? E muita gente acha que a pobreza ela só é financeira, né? Mas existe vários tipos de pobreza, né? As dimensões, né? As dimensões. E ela é multidimensional, assim, né? E aí a gente começou a entender que existia essa pobreza na saúde da mulher, na primeira infância, na cultura, no bem-estar, no lazer. E aí, diante disso, veio esse projeto, assim, do Favela 3D, que é um projeto para acabar com a pobreza, assim, né? Trazer as famílias deste lugar de pobreza para a dignidade. O Edu fala muito isso, né? Ele fala que o contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. E o Favela 3D vem muito nesse lugar. E aí, hoje a gente tem 8 favelas 3D pelo Brasil, né? A gente começou com um piloto em São José do Rio Preto,
que é a Favela Marte. E a gente hoje, com o Favela 3D, a gente trabalha uma mandala, né? Essa mandala ela tem 8 pétalas, e essas pétalas passam por tudo isso que eu falei aqui, que a gente, né, que é essa questão do trabalho, da qualificação profissional, da geração de renda, a primeira infância e todos esses temas. E aí a gente tem um programa que eu acho que é o core assim, de tudo que a gente faz dentro do Favela 3D, que é o Decolagem, que é um índice de graduação da pobreza, né, de 1 até o 5, onde o 1 é extrema pobreza, o 2 pobreza, o 3, né, início da prosperidade ali, o 4 é dignidade, o 5 é prosperidade plena, assim, onde essa pessoa realmente saiu da pobreza, ela vive em dignidade. E aí a gente hoje tem esse trabalho, o Grito foi selecionado para receber o primeiro Favela 3D de Minas Gerais. Então hoje a gente está com um projeto lá, nós assinamos, né? O governador foi lá, passou uma manhã com a gente lá no Grito, o final do ano passado, o prefeito também, Juninho, lá de Ribeirão das Neves, onde a gente faz um trabalho de assinar um termo de colaboração mesmo, de cooperação, entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Então, a gente assinou junto com o governador e com o prefeito esse termo mesmo, né, de cooperação, para juntos a gente atuar lá na comunidade, a favela, para levar acesso à educação, trabalhar todas essas mandalas, essas pétalas, trabalhar a questão da mobilidade, tudo isso que a gente pode fazer. E aí, no final do ano passado, a gente assinou esse termo. Esse ano a gente começou o trabalho lá no Favela 3D. E aí a gente tem um trabalho de coordenações, né? Que tem a frente de desenvolvimento social, tem essa frente também do urbanismo, de como que a gente cuida de toda essa parte também de moradia e urbanismo. A gente tem a parte também do Decolagem, que é onde a gente tem um mentor que acompanha as famílias dentro do território. Então, eles fazem visitas semanais. A gente faz um plano de vida com essas famílias mesmo, onde elas constroem ali os sonhos delas de vida. E aí, junto com o mentor, a gente vai acompanhando e possibilitando a realização desse sonho. Então, por exemplo, a gente visita uma família, identifica dentro do Decolagem que o sonho dela é fazer uma faculdade. Aí a gente beleza, para fazer uma faculdade você precisa fazer o EJA, precisa terminar, depois a gente constrói esse plano com ela e vai semana a semana visitando e usando toda a estrutura que a gente tem, né, do conselho, do Grito, das pessoas envolvidas, para tornar aquele sonho realidade. Então, criança que está fora da escola, a gente trabalha para colocar todas as crianças... São planos individuais ou familiares? Familiares, que contempla o individual. Porque a família, né, ter o sonho compartilhado, o sonho da família, sim, é que vai levar para essa promoção. Não é a mãe, qual é o sonho dessa mãe, qual é o sonho dessa criança, qual é o sonho... E ter isso compartilhado é muito importante. Sim. Entender isso logo no começo, né? A voz da criança ali sendo respeitada. Não? Eu quero... de fato, né, ser isso. O jovem, eu quero ingressar na universidade. Às vezes, né, os avós foram analfabetos, os pais não tiveram acesso, mas eu tenho esse sonho. E eu posso. E é muito legal os resultados que a gente tem. Por exemplo, agora em São Paulo, no Haiti, essa semana chegou a favela Pleno Emprego. Favela Pleno Emprego. Então, todas as pessoas aptas no mercado de trabalho, todas as crianças na escola e na creche, Wi-Fi na favela, melhoria habitacional e individualmente, assim, com cada família, os mentores fazendo esse acompanhamento, ajudando essas famílias a se desenvolverem. E aí a gente tem todo um trabalho que é feito, né, que é um diagnóstico que a gente faz primeiro na comunidade, e esse diagnóstico a gente entende em qual nível ali que a nossa comunidade está. Por exemplo, a nossa lá, que é a Vila Alvorada, onde vai rodar o Favela 3D, né, já está rodando. A gente está no 2, que é a pobreza. E aí, esse diagnóstico... Esse ele é por comunidade? Através do diagnóstico, né? Porque nenhum território é igual ao outro. Então, a gente entende Mas dentro do mesmo território tem
famílias que estão em níveis diferentes. Tem. Sim. Esse é uma média geral, assim, tá. dentro do diagnóstico, a gente tem como se fosse o índice, assim, né? O índice dessa favela é qual? No nosso caso é o 2. Entendi. E aí a gente está trabalhando para levar todas as famílias que estão dentro do programa Decolagem, que hoje a gente está trabalhando para ter 250 famílias. Nesse momento a gente está com 122 famílias dentro do programa e a gente vai embarcando essas famílias no programa e a gente vai chegar a 250. Então, a gente vai fazendo esse trabalho com elas para elas irem para o 3, depois ir para o 4, ir para o 5. E aí, agora... Desmama. Você já assim consegue. como aconteceu Isso. com o Grito, com o Gerando Falcões. Sim. Né? O Grito deu esse aporte financeiro. Aliás, o Gerando Falcões deu esse aporte financeiro para o Grito, até o Grito conseguir andar com as próprias pernas. Então, isso é o projeto, eu acho que tem um pouco essa inspiração do Gerando Falcões, está replicando, quer dizer, ele promove as ONGs que vão atuar diretamente em cada comunidade, e dentro da comunidade, da Favela 3D, eles vão estar realmente fazendo é como se fosse um censo, né? Uhum. Ele levanta todo, esse diagnóstico é muito, muito bem feito, é incrível. 50 assim. minutos que dura. Mas é muito bem feito. É um diagnóstico, assim, eu já vi diagnósticos prontos, assim, você fica impressionada, quer dizer, você vê o esqueleto da pessoa. Dados, exatamente. E aí você consegue isso com o suporte de um acompanhamento que, se você larga, a família não tem força para seguir. Mas se você volta na outra semana, ela volta para o caminho e vai. E eu acho que vai ser, assim, maravilhoso para a comunidade a vinda da favela, essa implantação da Favela 3D, né? Sim. Vai ser a primeira de Minas Gerais. E pensando nessa jornada, para uma comunidade que está no nível 1 da extrema pobreza, para ele chegar ao nível 5, isso leva quanto tempo, em média? O programa ele tem duração de 2 anos. 2 anos. Então, teoricamente, assim, é rápido, né? E o Du e a Gerando Falcões está trabalhando para isso ser uma política pública assim mesmo, entregar isso para o governo, assim, para que realmente isso possa chegar a todas as favelas do Brasil, né? Porque o primeiro setor ele tem esse poder de escalar esse programa assim, numa velocidade muito rápida e é fantástico, assim, porque a gente trabalha em conjunto. Então, como eu falei, tem toda essa questão, né, do primeiro setor, a gente tem papéis e responsabilidades que é acordado, a gente vai fazer isso. A gente trabalha muito na mobilização da comunidade, o engajamento, o pertencimento, né, da comunidade, no sentido de reformar a praça da comunidade, de fazer um grafite na entrada da favela, de trazer isso para as pessoas, assim, que é o nosso lugar, né? E o primeiro setor entra muito com isso, essa questão da mobilidade, né, do transporte público, essa questão das escolas. E o segundo setor a gente trabalha muito também para estar junto com a gente, muito nessa relação igual o Grito tem com o segundo setor. A gente traz o segundo setor também para apoiar a gente nessas ações e ajudar a gente a executar o programa. Então, eu falo muito isso também, ninguém é bom sozinho, né? Mas a Flávia trouxe isso aqui, quando a gente se junta, a gente... né? Eu falo muito isso também, eu falo assim, o Grito é um pedacinho de todo mundo. E quando a gente se junta, todo mundo pega uma coisinha aqui, vai contribuindo, a gente consegue fazer grandes coisas, assim. E eu acho que o Favela 3D é essa resposta, assim, sabe? Do tanto que é possível. E a gente é capaz de fazer quando a gente está junto, sabe? É a questão da intersetorialidade. Sim. Né, que a gente tanto fala no Sim. terceiro setor. Sem dúvidas, se não for dessa forma, não acontece. Uhum. Porque são papéis distintos. Sim. Entretanto, se cada um não fizer o seu... Cruzam, né? Eles são, né, interligados, né, E os direitos, né? Exatamente. Os direitos, né? Exatamente. Então... a gente trabalha com o CRAS, né? A gente tem um caso, a gente procura o CRAS, é uma pessoa, às vezes não fez o CAD, ainda o CAD único ali, a gente ajuda. Então precisa de uma documentação, o Grito não vai tirar documentação, a gente vai encaminhar. Então a gente trabalha muito assim, né? Nesse lugar. De fato, assim, a rede funcionando, a rede né? funcionando, acessando esses equipamentos assim.
Exato. Então, a gente tem a psicóloga, tem assistente social que faz esse trabalho, tem os mentores, tem o acompanhamento, a gente tem grupo de mulheres que elas reúnem de 15 dias lá na favela. Então, a gente faz todo um trabalho, isso é muito legal o projeto, assim. E funciona, assim, é possível, tem os né? trabalhos, os 2 negócios sociais, né? Que você não Sim. comentou. A gente tá aqui querendo saber mais. Vamos Tem muita história, fazer né? essa pergunta que está prevista aí. É isso mesmo. Posso já falando Já disso, pode, né? já Dessas vamos estratégias de autossuficiência, de negócios sociais. Queria que vocês falassem um pouquinho. De falar de negócios sociais já é algo inovador de um tempo para cá, né? Uhum. Mas vocês estão com 2 iniciativas, que é o Grito Outlet e a Grift. Gostaria que vocês falassem um pouco dessa perspectiva, né? Da criação desses negócios, com essa perspectiva mesmo de negócio. E qual é esse impacto, esse retorno, de que forma que vocês visualizam isso lá na comunidade, o que isso de fato gera, tanto do ponto de vista de gestão, né? De sustentabilidade da organização, mas também dentro da comunidade. Sim. A Flávia falou do jantar, eu deixo a Flávia doida. Eu fico, Flávia, vamos fazer isso, Flávia, vamos fazer isso. Eu fico muito inquieto o tempo todo e a cabeça, assim, fica pipocando coisa, assim, para fazer. E aí, diante do crescimento do Grito, o Grito cresceu muito, assim, e muito rápido. A gente está falando de uma instituição que nasceu em 2016, né? É muito rápido. Ficou 3 anos ali entendendo o que era, e de 2019 para frente fez assim, buf. E aí a gente triplicou o número de atendidos. E o Grito, eu lembro que no início, quando a gente estava lá na lojinha, eu conseguia R$20 dos meus amigos, assim. E que aí eu juntava 20, era R$160 que eu tinha, assim, no mês para fazer tudo. O orçamento do É o mês. O orçamento É o do budget mês. era da 20, instituição. R$160. E aí eu me lembro que um dia eu tava conversando com o Cadinho lá, né, o Ricardo, que cuida do nosso financeiro lá, tá comigo há muito tempo também, esse cofundador do projeto. E aí um dia ele me falou assim, Léo, se a gente conseguir R$3.000 no ano, vamos arrebentar. Ele falou, vamos arrebentar. Eu falei, nossa, mano, mas é dinheiro demais, R$3.000. E aí eu lembro dessa história, assim, porque é interessante, né, de onde que a gente saiu em tão pouco tempo, assim, hoje o Grito custa mais de R$1 milhão por ano, assim, para esse projeto, para manter todas as ações de pé, o investimento, né, de mais de R$1 milhão, assim, por ano. E aí eu fiquei muito nesse lugar, assim, como que a gente, que é aquela coisa lá do coffee break, né? Eu falei, poxa, o projeto tá crescendo, como a gente trabalhar também? E a gente precisa do dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro. O projeto custa. Custa, né? É. O lanche, o uniforme. Não é despesa, é investimento, mas ele custa. É investimento Sim, em vida. Sim. Né? Então, inclusive, é uma das nossas discussões agora no Conselho, como a gente vai vender patrocínio e cotas. A pessoa não vai comprar, ela vai investir. Ela vai investir em vidas, em melhoras, que vai ser... E nós vamos sofrer o impacto dessas melhoras, nós e as próximas gerações. Então, Enquanto sociedade. Enquanto sociedade. Então, assim, não é gastar. Quanto você gastou? Não. Quanto você investiu. Quanto você... Isso é maravilhoso. Essa linguagem, né, adequada. Não é um gasto. Porque... Então, assim, a gente discutiu isso agora. Eu falei, gente, é uma maneira da gente abordar quanto você quer investir no Instituto. Eu vou te apresentar como foi a atuação ano passado, qual é o resultado, porque a gente tem um resumo mensal, mas as nossas reuniões são trimestrais, para entender, porque existe, por exemplo, um mês de férias, então forma janeiro, quase não forma ninguém. Então, se a gente olhar isolado, nossa, não formou ninguém em janeiro, mas não formou em ninguém porque é um mês de férias, é um mês que as crianças também não estão na escola. Então, você realmente tem uma oscilação aí nesse gráfico, que quando você analisa o trimestre, a gente tem uma apuração mais real do que está acontecendo. Porque, lógico, no mês que tem algum evento,
o faturamento vai lá em cima, o gasto do grito permanece, então parece, nossa, bombou. Não, mesmo que eu sou muito pé no chão. Então, isso é que eu falo que o Léo me inspira, porque eu tô sempre... Eu não tô cortando as asinhas dele, não. Mas de vez em quando eu dou aquela puxadinha do papagaio e falo assim, Léo, vamos só firmar mais nisso aqui pra gente voar mais alto? Vamos deixar... Porque ele é muito sonhador e ele dá conta. Mas a gente precisa de estrutura para crescer. Sim, né? sem dúvida. Então, os projetos sociais, a loja... eu sou dona de loja de roupa há 34 anos. E quando a gente fazia as captações e o Léo pensava em vender, a gente não pensava em montar um outlet. Não, um outlet. Mas você pensa... Não, top. É top. Já quero ir lá. Não, é sensacional. O que acontece? A gente consegue captar produtos em ótimas condições, produtos de qualidade, além de a gente viabilizar o acesso das pessoas que não têm condição a produtos de qualidade melhor, diferenciados. Toda a renda desse projeto é reinvestida no polo cultural e esportivo. Então, você não está entregando, é onde eu falo que eu não gosto de assistencialismo, eu não gosto de presentear ninguém com nada. Lá, a gente tem produtos a partir de R$2. A gente vende um par de meia por R$2. Tem o seu valor. Mas tem o seu valor. E ele não é dado, ele é escolhido. Então, a gente faz um trabalho com as voluntárias de ir de tempos em tempos no outlet e reorganizar como se fizesse um lançamento de coleção. Então, tem a coleção para o Dia das Mães, tem a coleção de inverno, tem a coleção de verão, tem a loja para o Natal, tem o Dia dos Namorados. E é sempre uma rede de, no mínimo, 12, 15 mulheres que a gente carrega para lá, que passam o dia, a gente chega de manhã e entrega uma loja que gera desejo na população de entrar. A inauguração tinha fila dando volta no quarteirão. Fila desde 5 horas da manhã. E nós fizemos, antes de abrir o outlet, um bazar, numa quadra, dois. Em quadras, que também geraram filas 1.000 pessoas de madrugada, na expectativa de quê? De ter acesso a produtos melhores. De qualidade. E hoje eu falo assim, a nossa captação vinha muito de campanhas, de contatos com pessoas que são donos de loja, que têm, às vezes, produtos com leves defeitos, ou que têm embalagens violadas, ou produtos que estão amassados. Enfim, a captação ficava muito em cima disso. Foi criado, então, o projeto que também faz parte da casinha do Léo, Caçamba do Bem. São mini caçambas, como uma caçamba de recolher entulho de obra. São caçambas de madeira, que quando a gente esteve na Patrimar, na construtora Patrimar, foi para apresentar esse projeto, para ver se ela podia colocar nos prédios que ela estava lançando, nos prédios que ela ainda gera o condomínio, se ela podia divulgar e explicar que tudo que tivesse coletado naquela caçamba que não seria doado, que seria vendido. E que a venda daquele produto seria revertida para a educação e cultura. E eles ficaram completamente apaixonados pelo projeto. E eu tenho uma cunhada que é conselheira, a Helena Teixeira, que hoje é nosso braço direito também. Eu falo assim, se tem braço... São muitos braços, na verdade, eu acho que a gente é uma centopeia. Porque todo mundo que faz parte é muito importante. A gente conta realmente com todo mundo. Ela fez um trabalho em vários condomínios, em Nova Lima e Belo Horizonte. E hoje nós temos 14 caçambas rodando. Elas ficam mensalmente no condomínio. Por que esse prazo? Porque a gente tem que gerar um senso de urgência. Arrumar um cantinho da casa pode ser hoje ou mês que vem. Mas se a caçamba vai ficar só 30 dias, tem que ser antes desses 30 dias. Então, a gente faz um trabalho, a gente divulga para onde toda essa arrecadação vai, que é para o outlet, e a partir de lá, aonde ela chega. E depois de onde ela chega, como isso é revertido para a comunidade e para a cidade como um todo. Então, todas as pessoas que se envolveram com a Caçamba do Bem, elas querem mais e mais. Nesse momento, nós temos mais produtos, a gente continua captando,
e temos intenção de abrir mais pontos de venda. Estamos estudando para ver como aumentar essa captação com a venda desses produtos. E-commerce também. Com e-commerce, exatamente. A gente está estudando como que a gente vai... Só amplia, Só né? amplia. Como é que a gente vai vender mais para poder reaplicar dentro dos projetos que já são sucesso absoluto. E aí hoje a gente tem a cultura, que são as 400 crianças, tem a qualificação profissional, então tem toda uma estrutura. Hoje o Grito tem 38 colaboradores e a gente pensando muito, né? Como manter tudo isso de pé, como trabalhar a sustentabilidade do projeto. Sim. E aí, no final das contas, ninguém gosta de ficar pedindo dinheiro, né? Ninguém gosta de ficar pedindo dinheiro, tá ali, né? Me ajuda, me dá. Então, ninguém gosta. Então, a gente ficou pensando muito assim, como trabalhar também os nossos negócios sociais, assim, para que, né, trabalhe a sustentabilidade do projeto. Então, foi onde nasceu o Outlet, que é um bazar, né? Assim, o Grito Outlet, onde a gente vende produtos, igual a Flávia falou. Fica na própria comunidade também, a 50 metros do Grito, na mesma rua. E aí, lá, a gente gera emprego, né? Essa questão da acessibilidade, a economia circular, o consumo consciente. A gente trabalha, isso que a Flávia falou, esse ciclo, né, que eu chamo de dignidade, onde a pessoa vai lá no Grito, faz o curso de qualificação profissional, a gente consegue inserir essa pessoa no mercado de trabalho, conseguindo uma oportunidade para ela de emprego ou de empreender. Ela faz esse trabalho, ela consegue ali o primeiro salário dela, ou ela consegue a renda ali como empreendedor. Ela vai lá na loja, entra lá, escolhe o produto que ela quer. Dignidade é escolher. Isso. Verdade. Isso, dignidade é você poder escolher. Dentro dessas daqui, essa é a minha preferida. Eu quero dar... Porque eu falo que a entrega, né? A gente está vivendo aí esse grande caos no país e, assim, todos nós estamos mobilizados, mas eu digo assim, precisa da poeira assentar para devolver dignidade. Sim. Dignidade, a pessoa poder escolher alguma coisa, né? Da base, do começo. E aí a gente trabalha essa questão da acessibilidade para a comunidade, são produtos assim, realmente, né, muito bons, assim, produtos assim, eu cresci lá, eu posso fazer, é que eu nunca acessaria, assim. Então hoje a gente vende um preço super acessível, e aí a gente trabalha esse ciclo, né, da dignidade. E trabalho, porque 100% de tudo que é vendido na loja volta para o próprio projeto. A gente tem até lá na parede, assim, o que acontece quando você compra aqui. Então, a cada produto vem com a etiquetinha também, né, das roupas. A gente trabalha com a Caçamba do Bem, que a Flávia ficou com uma escalinha menor. A gente tem parceria também com algumas empresas que doam produtos para a gente também, que às vezes, né, fora de linha ou pequenas avarias, para a gente colocar lá também. E o outro negócio que a gente tem, que é a confecção, que é a Grift, que também fica dentro da comunidade. Lá a gente trabalha tanto a qualificação profissional, como essa questão também, né, da empregabilidade e da sustentabilidade do projeto. Então a gente tem um curso de corte e costura dentro da Grift, dentro dessa, uma turma para 20, né, 20 pessoas. Dentro dessas 20 a gente seleciona quem vai trabalhar lá com a gente dentro da confecção. Essa confecção é voltada para o uniforme, tá? Então, pensei muito nisso, né? A gente está o tempo inteiro conversando com a empresa, a gente está o tempo inteiro, então, em vez de ir lá falar assim, me dá dinheiro, eu vou lá falar assim, olha, faz o uniforme com a gente, né? Vamos vender um produto, né? A conversa é diferente, né? Com certeza, muito diferente. E aí, é uma confecção que a gente tem hoje, a gente tem capacidade para ter 10 mulheres trabalhando com a gente lá, né? Ou homens, quem se interessar em trabalhando com a gente, fica dentro da comunidade. Então, a gente trabalha essa questão do acesso à renda, né? Essa questão da empregabilidade, questão da sustentabilidade também do projeto. E a gente tá tudo ali dentro ali também, a gente movimentando a economia local e mostrando principalmente assim para as pessoas que é possível. Eu acho que isso é o que a gente mais quer, assim, sabe? É mostrar para as pessoas que é possível, sim. A gente é capaz, todo mundo pode, assim, né? Eu acho que a gente tem que acreditar nisso, assim. E aí, com isso, assim, a gente está trabalhando para, de fato, assim, a gente conseguir ter a sustentabilidade do projeto. Lembrando que é um caminho, né, Flávia, que a gente tem que percorrer ainda. Hoje, como a Flávia falou, o jantar hoje
A gente precisa muito trabalhar essa questão da diversificação, né? De receita. De receita, né? Então, a gente vê muito projeto hoje trabalhando com lei de incentivo. Mas e um ano que não conseguir? Vai fechar? Vai acabar? O projeto trabalhando, por exemplo, só com o negócio social, ou então só o doador recorrente. E o dia que ele não puder doar mais? Então, é importante a gente trabalhar a diversidade, né, da captação de recursos. E o Grito pensa muito nisso. Hoje a gente tem a nossa principal ação, o jantar, mas a gente tem os 2 negócios sociais, a gente tem a doação recorrente, a gente tem a doação pontual, né, Flávio? Igual algumas festas que acontecem, o presente é um Pix pro Grito. Então, a gente vai trabalhando os produtos também com o nosso time de marketing, né, uma camiseta, os personalizados, um boné, uma pulseira. E agora a gente pensando nisso no e-commerce. Então, o tempo inteiro a gente está pensando assim, como... Essa autossuficiência, né? Trabalhar essa autossuficiência. Eu acho que também isso dá um respiro. Não só a captação feita durante o jantar, mas imagina como o Léo falou. No nosso primeiro jantar, nós temos um episódio muito... Não sei se vocês escutaram falar. O nosso jantar estava marcado para... Eu não me lembro a data, se era... Terça. Mas o dia da semana. Enfim, terça-feira. Na segunda à noite, todos os convites vendidos, uma lista de espera de convites, assim, se alguém desistisse, tinha briga por convite, foi maravilhoso. A gente conseguiu só em captação de patrocinador 1 milhão. Chegamos a bater 1 milhão de captação de patrocinador. E na véspera do jantar, exatamente um dia antes, teve uma chuva que destruiu todo o jantar. Nossa. Então, à meia-noite, tudo pronto, à meia-noite nós reunimos no local de jantar, chovia, tudo alagado. Caiu granizo. Nós tivemos que reunimos alguns conselheiros e não tinha solução, não tinha para onde mudar e não dava tempo de avisar, porque era um jantar para 400 pessoas, 400 convites vendidos, com show contratado, decoração pronta. Umas 60 pessoas na fila de espera. Muitas pessoas na fila de espera e nós fomos meia-noite gravar um vídeo para explicar para as pessoas e pedir exatamente para essa rede que nos apoia, que é a rede que trabalha direto com o Grito, os nossos patrocinadores, os voluntários do projeto como um todo. Todo mundo precisava divulgar imediatamente que o jantar teria sido cancelado, a princípio com data indeterminada. E aquilo causou uma comoção social. Foi muito interessante, porque então mais gente queria, se viesse a acontecer, então reunimos, talvez faça, talvez não. Não, vamos realizar, a gente não pode morrer na frustração desse jantar. Lógico, apareceram novos parceiros, novos voluntários. 12 dias depois, saiu o jantar em outro local, que hoje é nosso parceiro já fixo para acontecer o jantar do Grito. E foi realmente assim, a gente viu, são os 2 gritos. Foi o grito de desespero na noite, que a gente viu que ia ter que cancelar, faltavam menos de 24 horas, e o grito de euforia com tantas pessoas querendo colaborar. Então, quando o Léo começou a falar do grito, eu sempre pensei os gritos são muito próximos, o sonho é o mesmo. Importa o que te motivou a gritar. Foi dor ou alegria? Mas é grito. E a gente viveu isso nessa véspera desse jantar. Foram 2 gritos que ecoaram de maneira maravilhosa, porque a gente teve, assim, um retorno muito bom. Inclusive, eu falo que a gente precisa trabalhar realmente a divulgação do Instituto como um todo, e isso colaborou muito, porque a rede social... Pelo menos assim, lógico, no que sai, aonde eu atinjo, só tinha o grito e todo mundo vendendo convite e pedindo ajuda e vamos colaborar. Então a pessoa falava, olha, eu vou comprar 10 convites, mas eu não quero convite não, tá? Eu só quero ajudar. Vocês vão conseguir fazer... Então foi maravilhoso, assim. Então a gente vê que existe, né, essa mão solidária em muitos lugares. E essa força da mobilização. Sim. Com certeza. Uma força nessa mobilização, no engajamento. E a gente estava preocupado, né? No dia à noite, gente, e agora? Como que nós vamos fazer? Né? Vai avisar todo mundo. A gente vendeu o convite, como que vai fazer? A gente tem que prestar conta, um convite caro. O Léo exagerado, era 1 milhão e o convite custava mil reais. Era R$1.000 a cadeira. R$1.000 cada cadeira. Mas tem um detalhe muito interessante que vale contar.
Essa mesma cunhada minha, a Helena, ela é uma pessoa maravilhosa, super capaz, super dinâmica. Ela falou, gente, nós temos que viabilizar essa venda de convites. E começamos a entender. Não, as minhas amigas não compram um convite de R$1.000, mas para mim não consigo vender na empresa. Então, nós fizemos um convite de 10 vezes 100. Você compra, você vai estar ajudando o Grito por 10 meses. Passa a ser uma doação recorrente. Reais. E aí viabilizou, eu lembro assim, de pessoas que trabalham comigo falando assim, Flávia, eu quero ir, tá? 10 vezes 100 para mim vai dar. eu quero ir nessa festa. E as pessoas estavam achando assim, que legal eu poder ir e ajudar com R$100. R$100 é uma ida no salão. Para uma mulher que vai lá, faz uma escova, sabe que deixa num salão R$100 fácil. Então, um dia eu até falei isso quando eu estava fazendo captação. Eu falei, gente, vamos entender que R$100 em um mês é um lanche no McDonald's para 2 pessoas ou é uma ida ao salão. Vamos investir isso num projeto que você vai colher lá na frente uma sociedade muito mais feliz. Então, esse é um pouco de moeda de troca nossa e nós vamos manter isso nos próximos, porque isso facilita a venda. E ainda tem uma entrada de dinheiro mensal para o Instituto. Por 10 meses, nós temos uma entrada do cartão de crédito ali certinha. Então, isso também é maravilhoso. Né? Garantido. A gente tem parte dos nossos custos pagos ao longo do ano com a entrada do cartão de crédito. Então, foi uma sacada de mestre. Aí deu certinho, né? A ideia com quem vai lá imobiliza. Muito bacana. Flávia, muito bacana. Você fala muito do empresariado, né? Dessa mobilização, você faz muito essa ponte. Eu queria entender um pouquinho, assim, viver num país melhor, né? Então, o Brasil é um país que vive com classes em situações muito distintas. Isso traz um desconforto para todo mundo, né? Reflete em todo mundo. Reflete em todo mundo. E como que o empresariado recebe esse discurso, né? De, olha, vamos nos ajudar, que isso vai ajudar a todos, né? Isso reflete no lucro da empresa, na fidelidade do consumidor, em vários aspectos. Como que como que você vê que o empresariado está recebendo esse discurso? Então, a minha mobilização começa, vamos considerar, anéis, né? Eu não vou muito distante, não. Eu pego os meus anéis de convivência e eu sustento durante todo o ano informações sobre o que vem acontecendo dentro do Instituto, como ele nasceu e como ele está hoje. E a seriedade que é cada real empregado no Grito. Então, esse trabalho de credibilidade e você ver que aquele projeto começou e ele não se perdeu no caminho, porque dentro do Brasil nós temos muitas frentes de projetos maravilhosos que começam, mas que por falta de direção, de comando, de ter um Léo na gestão, eles duram pouco tempo. E tudo aquilo que você investiu se perde ali. Então, eu acho que essa manutenção de informação, de transparência e de credibilidade, quando você chega no empresariado apresentando isso, ele fala, vale a pena. Porque eu acho que o Brasil já mudou. Eu acho, a gente percebe isso claramente, que as pessoas hoje têm mais vontade de ajudar. Essas duas pontas estão menos distantes. As pessoas estão interessadas em serem pontes. Pontes não só fornecendo, mas pontes conectando mesmo, dando acessibilidade a alguém daqui passar para cá, alguém daqui chegar ali. Porque tem muita gente interessada em ajudar. Mas ajudar a quem e como? O Léo percebeu isso depois desses 2 jantares, o tanto de empresários que já procuraram diretamente o Léo, que foram pontes feitas de contatos nossos, mas que já procuraram, que já visitaram o Instituto e que saem de lá maravilhados, assim. Nossa, a gente quer divulgar, a gente quer participar. Então, eu acho que o que falta em muito projeto social no Brasil é a continuidade e a seriedade. Porque se você enxerga realmente aquilo ali como um projeto de futuro, você vai investir. É que nós sabemos que tem muitos projetos
E, de uma forma geral, não é só projeto social, muita obra de infraestrutura, que a pessoa faz uma praça linda, inaugurou a praça, daí há 2 anos você passa lá, é mato. Você colaborou em construir aquilo. Então, eu acho que precisa das pessoas acreditarem no projeto. Então, eu acho que é a parte mais, assim... E o Léo é muito... Ele tem todo um respaldo, ele é auditado. Então, é muito transparente o que acontece lá dentro. E isso facilita o empresariado a investir. Abraçar os projetos. Abraçar os projetos, sim. Modelo de gestão, né? Eu aprendi muito isso. Quando eu cheguei na Gerando Falcões, eu falei assim... Poxa, eles fazem projeto grande, né? Eu falei, pô, eles fazem cultura, trabalham com cultura, a gente também. Trabalha com esporte, a gente também, né? O que a Gerando Falcões, assim, tem que atrai tanto o empresariado e que está crescendo tanto? E eu falei assim, gestão. E aí eu aprendi muito com eles, a Fundação Dom Cabral agora é uma parceira nossa, está trazendo para a gente muita profundidade em gestão e está fazendo a transformação digital do Grito também. Então, esse momento a gente está passando por esse momento de transformação digital. E lá no Grito a gente trabalha muito assim, com gestão de rotina. A gente tem reunião de produtividade semanal, a gente tem data FIFA mensal para ver os resultados, não pelo número, né, mas pelo que a gente falou, cada númerozinho daquele é uma vida. Interessa, cada número é uma interessa, vida. Então a gente leva isso muito a sério. Então a gente tem todos os indicadores, a gente tem indicador de frequência, a gente tem indicador a gente tem NPS. A gente tem NPS lá, a gente mede, né, o impacto, assim, a gente faz pesquisa com os atendidos. Sobre a questão dos indicadores. Como gestora também de projetos, né? Sim. Poderia deixar de passar essa pergunta, né? Porque é isso, né? O segredo, ele passa por uma boa gestão. Não tem como trazer uma Flávia que vai mobilizar essa rede inteira no empresariado se não houver uma boa gestão e transparência nesse processo. Sim. E falando disso, eu queria que você falasse, você já começou a falar um pouco dessa questão de como vocês fazem e dos indicadores, né, de impacto na ponta, a gente falou um pouquinho, né, dessa escala que vocês criam, e do processo de gestão, né, de como isso funciona, como acontece, você colocou um pouquinho, mas a mensuração na prática, né, como que funciona internamente a gestão e o impacto na vida de quem recebe a atividade de vocês? Como que funciona essa mensuração dos indicadores e dos impactos? Legal. Então, o que não pode ser mensurado não pode ser gerenciado, né? E eu vim da construção civil, não tinha muito essa coisa de dado, assim. Cresci muito ali, mas depois eu fui aprendendo a gostar de dado, assim. E eu fui entendendo que a gente precisava tomar decisões, principalmente eu como CEO, assim, do Grito, precisava tomar decisões pensando muito, e com esse embasamento, assim, né? Pensando muito no dado, assim, como que as coisas aconteciam. Eu não podia fazer esse gerenciamento pelo que eu achava, pela minha percepção, por estar ali no território. Então, o que a gente começou a fazer a partir de quando a Gerando Falcões chegou e ela trouxe para a gente todo esse modelo de gestão e a gente foi aprimorando também, a gente começou a fazer essa gestão de rotina mesmo. Então, gestão de pessoas, a gente colocou, todo mundo hoje no Grito tem meta, todo mundo tem meta, a gente tem meta coletiva. E aí a gente tem hoje a nossa governança, né, que passa por toda segunda-feira reunião de produtividade. O que a gente vai fazer? Plano de ação, entender as situações e criar um plano de ação. Aí, em cima da segunda-feira também, a gente tem o foco da semana. Porque, né, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente tem um foco da semana também, que é o quê? Cada área tem que entregar qual é o foco aquela semana. E aí, isso a gente faz assim, chama todo mundo vai para o administrativo, aí a gente coloca na televisão lá o PPT e cada área explica qual é o foco dela essa semana, porque isso a gente trabalha até o alinhamento entre os times, para eu saber o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, como que o meu trabalho impacta no seu e como que eu posso contribuir. Aí a gente faz a reunião de produtividade semanal, e
uma vez por mês a gente faz o Data FIFA, que é onde a gente olha para todos os indicadores. Então a gente olha o que a gente bateu, o que não bateu, mês a mês, para não chegar no final do ano ter uma surpresa. E de 3 em 3 meses a gente olha as metas, né, e o plano médio e longo prazo. Então a gente tem um planejamento para 2026. Então onde que o Grito quer estar em 2026? Então de 3 em 3 meses a gente reúne todo mundo no auditório e aí a gente chama de É Nós. E aí no É Nós, cada área apresenta os resultados da área, a gente comemora o aniversário de todo mundo, a gente está junto. De 15 em 15 dias a gente tem um espaço de bem-estar, né, de cultura, onde a gente reforça. É o momento que a gente tira para o time, para a gente estar junto, entender o perfil do colega. Então a gente trabalha tudo isso. E de indicador, junto com a Fundação Dom Cabral, a gente hoje tem um gestão à vista, que eu acompanho pelo Power BI. Então hoje eu faço toda a gestão do Grito, acompanho todos os indicadores pelo Power BI, que é um dash que a gente tem, um dash executivo mesmo. E aí nesse dash eu tenho lá frequência, evasão, que são os indicadores que eu tenho de frequência, de evasão. Eu tenho o NPS, eu tenho o critério de sucessos, que é como a gente mede o impacto do Grito na vida das pessoas. Fantástico. Então, por exemplo, e é puxado, tá? Como a Flávia falou, a régua é lá em cima. A gente tem que ter 90% entre bom e ótimo. Então, por exemplo, demos um curso aqui de cabeleireiro, de cortar cabelo. Uhum. No final do curso, a gente faz uma avaliação se essa pessoa já está pronta para cortar um cabelo, se ela está pronta para trabalhar no salão, e anota a meta dos meninos, né, que gerenciam o programa, a qualificação do programa é 90%. Entre bom e ótimo tem que estar. Então, dia a dia, eles estão lá na sala, dia a dia eles estão acompanhando, a tesoura tá boa? Tá faltando o quê? Qual que é a estrutura necessária? Olha a cultura pra que gente você vai chegar, né? E aí a gente faz esse acompanhamento, e aí também, como eu falei, não basta só a formação técnica, né? Tem toda essa questão, formação humana, trabalhar os traumas dessa pessoa, como que essa pessoa chega ali para fazer o curso também. Autoestima, né? Autoestima. Então a gente tem também o eixo, né, que é o socioemocional, que é a nossa psicóloga, que ela faz todo o acompanhamento também da turma, dos alunos, para que essa pessoa chegue no final do curso sabendo cortar cabelo, cabeça erguida, conseguindo comunicar e pronta para estar ali. Então a gente mede isso também. A gente tem, né, a Ju tá aqui do nosso marketing ali, ela tem um indicador lá até quantos seguidores a gente tem. A gente faz a gestão de, quantas pessoas deixou de seguir o Grito esse mês? Quantas pessoas começaram a seguir? Como que a gente está gerenciando isso? Qual o conteúdo? Então a gente acompanha tudo muito no detalhe, porque a gente sabe que no fim do dia, tudo isso é o meio, mas o fim são as pessoas, né? A transformação de vida dessas pessoas, esse lugar que eu falei. A gente tem como propósito dar voz a quem não tem, como missão trabalhar a autonomia individual e familiar das pessoas. Essa é a nossa missão. Então, todos os nossos indicadores, eles são pautados nisso. Então, a gente trabalha tudo isso e aí, semanalmente, diariamente, os meninos vão preenchendo, isso vai subindo para o BI, aí a gente tem esse dash onde a gente vai acompanhando. A Fundação Dom Cabral também acompanha mensalmente, eu mando um relatório para ela com todos os indicadores. A gente faz esse acompanhamento com a reunião do conselho também, eu levo esses dados, esses números para a reunião do conselho. A gente apresenta também o relatório de atividades mensal, anual, trimestral, tudo isso assim com bastante transparência para as pessoas poderem ver, newsletter, né? A gente vem trabalhando essa régua de relacionamento também para que as pessoas estejam cada vez mais próximas, né? E acompanhando. Eu acho que é o que eu tento fazer muito com a Flávia, os conselheiros, todo mundo que está envolvido com o Grito, não pode ser uma coisa distante. Elas têm que se sentir parte, né? Olha um exemplo aqui da Flávia. Eu poderia não vir aqui. A Flávia tem condições, assim, de contar o Grito
tudo que o grito faz para vocês, explicar tudo. Por quê? Não tem de tudo não, mas de parte sim. Participação ativa, envolvida. Ativa. Então, o tempo inteiro a gente tenta... Não é aquele conselho, né? Que é só conselho, de vez em quando a gente aciona. Não, é envolvido mesmo com a rotina. E tem que ser assim com todas as pessoas, sabe? Todas as pessoas envolvidas. E aí, por isso que agora a gente está criando o Clube do Grito, né? Que é o Clube do Grito, que é justamente isso, assim... Essas pessoas que fazem parte, que, igual eu falei, o grito é um pedacinho de todo mundo. Então a gente está trabalhando muito isso, o Clube do Grito, assim, que a gente quer ter um aplicativo, né, e onde as pessoas podem acompanhar em tempo real. Assim, como está a frequência hoje? Por onde que o investimento que eu fiz está indo? Então as pessoas vão poder acompanhar em tempo real, assim. Então a gente está trabalhando muito essa questão da transformação digital. A gente está digitalizando, nós fizemos um levantamento de mapeamento de processos, a gente está automatizando, né, digitalizando e fazendo a integração de todos os dados para que a gente realmente consiga acompanhar assim, ponto a ponto, porque a gente realmente quer trabalhar para dar escala, né? E um detalhe curioso, quando o Léo falou agora, deu esse exemplo do curso de cabeleireiro, uma outra coisa que quando eu vou captar investimento para o grito, eu falo, os cursos e toda a história da qualificação profissional são para cursos onde as pessoas têm chance de ter um campo de emprego grande, um leque de emprego. Então, ele vai dar aula de biologia marinha, vai dar um curso específico com Qual a chance pouca chance de uma pessoa da comunidade ter acesso a um emprego, a uma vaga de emprego como biólogo marinho? Não dá. Então, vamos cuidar de idosos, vamos cortar o cabelo, vamos ser transistas, vamos ser... o início da informática, o básico de educação financeira, quer dizer, tudo aquilo que você pode fazer alguma diferença, mas que você vai ter aquilo ali como, eu sei, isso aqui eu estou dominando e eu posso trabalhar nisso. Que eu acho que muda muito também, porque muitas pessoas saem da faculdade com um conhecimento pequeno e uma possibilidade de empregar, de conseguir um emprego muito pequeno. Então, o Léo trabalha também. Teve a formação, então vamos trabalhar agora empregabilidade. Aonde a gente pode colocar essas pessoas? E a gente tem buscado isso. Empresas parceiras, porque isso é muito importante. Você sair e ficar aí 2 anos desempregado de qualquer curso... É frustrante, isso, né? Exatamente. Isso você perde todo aquele trabalho de empoderamento, de autoestima mesmo, que foi feito ali durante o curso. Então, trabalhar a entrada e a saída. Porque hoje eu falo, gente, são muitas frentes de emprego que falta mão de obra, né? E muitas que sobra mão de obra. Então, ele tem essa visão do que trazer para a qualificação profissional, eu acho maravilhoso também. Vendo meu peixe por aí também. É muito bom. Bacana. Bom, tínhamos ainda muitas outras perguntas, mas o tempo acabou ficando curto, porque a história é muito legal e a gente queria, né, ouvir de vocês, e a história é muito inspiradora, né? Então lá se vai mais um daqueles encontros que a gente queria que durasse mais, né? Mas não vai faltar oportunidade. Espero que vocês voltem para a gente falar um pouco mais do grito, de como que as coisas estão acontecendo. Mas antes eu queria deixar o microfone à disposição de vocês para falarem dos canais, de como apoiar, do jantar, falarem, chamarem, convocarem aí a todos os empresários, a comunidade, para que todo mundo dê esse grito juntos. Muito bom. O tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido, né? Mas eu queria deixar aqui, né, nossas redes sociais, o Instagram é @Instituto Grito, nós temos o nosso site também, que é www.institutogrito.org. Então, lá vocês vão conhecer todos esses eixos, todo esse trabalho, né, que a gente vem falando, o atendimento das crianças, a cultura, o esporte,
Lá também tem a nossa página, né, para você virar um doador, ser um doador recorrente do Grito. Só clicar lá, doe, e você vai ser direcionado para a página onde você pode cadastrar o cartão, participar com a gente, né, ajudar a gente a ecoar, né, todas essas vozes e dar esse lugar de protagonismo para as pessoas, assim. Então, eu queria aqui convidar, né, todo mundo a acessar, a conhecer mais do trabalho, que eu tenho certeza, assim, que a gente, cada dia mais, vai poder fazer muito mais coisas juntos, assim. Então, agradecer também, né, pelo convite. Muito bom estar aqui, compartilhar um pouco, né? Eu espero que isso possa inspirar outras pessoas também, né, a fazer o bem, né, estar junto, né, Flávia? Com certeza. Que eu acho que o Brasil precisa disso, né? O Brasil precisa dos brasileiros, assim. Eu acho que a favela é potência. A gente tem muito talento dentro da favela, a gente tem muita gente que às vezes só está esperando ali uma oportunidade, né? E eu acho que os projetos sociais, eu acho que o empreendedorismo social é uma grande porta para isso, assim. Então, queria muito agradecer a todos também pelo apoio, agradecer a Flávia, todo mundo que ajuda o Grito também, acompanhando a gente aí. Obrigado, tamo junto. Muito bom. Eu fiquei especialmente tocado com a história e com a sua forma de falar, de conduzir as coisas, com esse brilho no olhar que realmente me deixa emocionado, assim. Quero agradecer, Flávia, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. E mais uma vez agradecer a Patrícia e a todos que nos acompanharam e que nos acompanham. Eu peço a você, novamente, que compartilhe essas histórias e se inscreva no nosso canal e que faça seus comentários. É sempre muito bom estar com vocês e é a partir disso que nós vamos mudar esse mundo que a gente vive. Muito obrigado. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.